Boa noite a todos. Vamos então ver o versículo aqui em Lamentações, capítulo 3, e o versículo 39. Por que, pois, se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Eu vou repetir. Por que, pois, se queixe o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Vamos orar. E a tua palavra maravilhosa possa tomar o ambiente aqui. Nossas mentes, nossos corações, investigando tudo, meu Deus, pela tua palavra. Porque ela é a palavra de Deus. Glórias ao teu nome. Em nome de Cristo. Amém. Podeis assentar. Agora mantenha a Bíblia aberta no texto. Tá bom? Eu quero pregar hoje por que os homens se queixam. Agora vocês estão com a Bíblia aí? A primeira coisa que vocês têm que saber é que o pastor tem que explicar é o fundo histórico disso, né? Aqui está a história de como foi que os babilônicos, os caldeus, tomaram Jerusalém. A história foi no Velho Testamento. Jeremias estava vivo, foi ele que pregou sobre isso. E foi ele que viu a cidade tomada. Sabe o que é que aqueles exércitos faziam para tomar a cidade? A cidade era murada naquele tempo. Normalmente as capitais eram muradas. E muros imensos. Talvez um muro de uma cidade daquela tinha a largura dessa bancada aqui. Você vê o muro de Jericó, era tão largo que Raabe fez a casa dela em cima do muro. Era assim. Então, quando um exército vinha tomar uma cidade amuralhada, eles ficavam 1, 2, 3 anos ali cercando, não deixava ninguém entrar, nem ninguém sair. Então, quando a cidade ficava sem pão, sem comida, e o povo morrendo, aí eles quebravam tudo e entravam e tomavam e matavam gente. Foi assim que aconteceu com Jerusalém. A Babilônia cercou Jerusalém por 3 anos. Agora imagine, gente, vamos supor que Ribeirão Preto seja muralhada, toda cercada, e um povo, um país de fora, um exército estranho, vem e cerca a cidade, deixando o povo sem trabalhar, sem comida, sem pão, sem água. O que é que o povo vai fazer? Então eles enfraquecem o povo, aí eles entram. Olha, foi uma tragédia, irmãos. E eu me lembro quando eu acho que a maior parte de vocês não tinha nascido ainda, em 73 ou 74, quando o prédio Joelma pegou fogo lá perto do Anhangabaú, lá em São Paulo. Foi terrível. Eu estava lá em São Paulo naquela ocasião. O povo foi subindo até chegar no topo, porque o fogo vai de baixo para cima. E foi muita morte, muita. O pessoal se jogava lá de cima, porque a morte seria mais rápida, né? E vocês lembram do que ocorreu nas Torres Gêmeas lá nos Estados Unidos, né? Eu presenciei, olha a coisa terrível. Mas Jerusalém foi um caso esmagador, porque eles cercaram a cidade de cadáveres. Quando eles estavam passando fome, as mulheres não tinham o que comer, não tinha. Sabe o que é que elas faziam? Elas pegavam um filhinho assim do tamanho daquela criança lá, assava e comia para matar a fome, de tanta fome que teve. Sabe por quê? Porque Jerusalém abandonou Deus, abandonou a lei de Deus. E Nabucodonosor levou mais de 3.000 pessoas cativas para a Babilônia,
Naquele grupo foi Daniel, foi os 3 amigos. Eles foram bem jovens para lá. Tá? Ficaram 70 anos. A distância, irmãos, de Jerusalém até o Babilônia é o Iraque hoje, tá? Babilônia naquele tempo é hoje o Iraque. E a distância talvez 1.000 quilômetros de distância. Longe. É? E aquele povo foi tudo andando cativo para lá. Então agora vamos voltar para o livro. Tem 5 capítulos aí. Tá vendo? Um livrinho pequeno. Ele é um apêndice do livro de Jeremias. E o livro tem 5 capítulos. Se os irmãos olharem aí o livro de Lamentações, vocês vão ver que ele é dividido. Os 2 primeiros capítulos, Jeremias fala de quê? Ele fala da cidade como se a cidade estivesse conversando com Deus. A tristeza, não tem mais nada, todo mundo passando fome. Os últimos 2 capítulos também ele trata, mas um tipo de invocação. Senhor, o que é que nós vamos fazer? Mas o capítulo 3 é o capítulo principal. Ali, Jeremias é o personagem, tá? Ele que vê tudo do ponto de vista de Deus. Tá vendo? Mas já imaginou uma tragédia aqui em Ribeirão Preto? Prédio caindo, guerra, gente morrendo. Como você encararia? E leia aquele capítulo 3. Ele tem 3 vezes 22. Você sabe, né? A gramática hebraica tem 22 versículos. Se você olhar o capítulo 1, quantos versículos tem? Dá uma olhada. 22. Olha o capítulo 2. 22. Agora, olha o capítulo 4. 22. Olha o capítulo 5. 22. Agora olha o capítulo 3. É 22 vezes 3. Dá, acho que 66. É, exatamente. Vocês podem olhar aí, 66 versículos. É a gramática, as letras do alfabeto, 3 vezes contado. E nisso aqui, o personagem é Jeremias. É ele que fala. Ele fala, eu vi. Ele está com a boca no pó. Ele está arrasado com o que ocorrera lá em Jerusalém. Ele está triste. Aí, ele exalta Deus. E no versículo 39, há essa pergunta aí. Agora você está vendo? Por que, pois, se queixa o homem vivente? Não dá para queixar. Se você vê a cidade pegando fogo, filhos morrendo, velhos sendo mortos, gente morrendo com fome, você não queixa? Você não queixa? Por quê? Dá uma tristeza, né? Profunda. Imagine o Jailson e Francisco voltando lá em Colônia do Piauí, encontrando tudo arrasado lá. Suas famílias mortas, a cidade toda arrasada. Ele não vai queixar? Mas aqui está a pergunta: por que, pois, se queixa o homem vivente? Por quê? Ele responde aí: queixe-se, cada um dos seus próprios pecados. E é sobre isso que eu quero falar hoje à noite. A primeira coisa, nós temos a tendência a queixar. Por quê? Porque uma razão. Nós olhamos para Deus e perguntamos: por que isso aconteceu comigo? Por quê? Os irmãos lembram de Elias?
Elias foi pregar lá em Samaria e teve aquele sucesso com a bênção de Deus. Matou 800 profetas de Baal, homens mentirosos. Tá? E trouxe vitória do céu para toda Samaria saber que o Deus de Elias era o verdadeiro Deus. No dia seguinte, Jezabel, aquela rainha perversa, mandou um aviso para ele. Você matou aqueles homens? Pode esperar, faça o que Deus quiser na minha vida. Ela fez um juramento. Ela estava com tanta raiva que ela dizia, eu vou te matar. Ora, um homem que enfrentou 800 homens, chamou a população toda, agora estava correndo de uma mulher, com medo. Isso pode acontecer? Por quê? Porque acontece. O sucesso de Elias não foi de Elias, foi Deus em Elias. Mas a queixa de Elias, aquela depressão que fez Elias entrar numa caverna e ficar ali numa tristeza, até que Deus apareceu para ele. O que está fazendo, Elias? Eu lutei tanto, eu fiz tanto pelo povo de Israel, e agora estão querendo me matar, tirar a minha vida. Isso é o quê? Queixa. Porque eu não tenho emprego, porque minha vida é assim, porque eu não tenho uma família, porque eu não tive um bom pai, porque eu não tive um bom casamento, porque meus filhos abandonaram. E quem se queixa? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Homens de Deus, crentes, nem estou falando de incrédulos, foram vencidos pelas circunstâncias. E sabe o que aconteceu? Eles queixaram. Lembra de José? Se tem uma vida que me marca profundamente, é a vida de José do Egito. Quando ele foi vendido pelos irmãos, ele podia queixar, ele não queixou. Ele foi levado, ficou escravo na casa de um grande Potifar lá, que não sei o que ele era lá, de Faraó, ficou na casa dele, acusaram que ele, falsamente, que a mulher de Potifar acusou que ele tentou forçá-la para deitar com ela. E não foi verdade. Levaram ele para o cárcere. Foi lá no cárcere que ele, quando ele interpretou o sonho, ele disse, por favor, lembra de mim. Quando você estiver lá fora, lembra de mim. Me puseram aqui sem eu merecer. Ele estava o quê? Queixando. Ele não entendeu que foi Deus que fez aquilo. Quando nós não entendemos a soberania de Deus, nós começamos a queixar. Lembra de Jó? Ele poderia, quando ele perdeu os filhos, todos morreram. A casa caiu sobre eles. Perdeu todo o gado, todo o animal, todos os camelos, tudo que ele tinha roubaram. E aí o que aconteceu? Ele podia queixar? Podia, mas ele caiu no chão e adorou Deus. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Isso que é culto, irmãos. Não é levantar a mão, não é pular, não é dizer que eu estou amando Deus. Isso não é louvor. Louvor é no momento desse. Mas eu tenho sempre um mas, né? Se você lê o livro de Jó, você percebe que em determinadas vezes ele está queixando. O Senhor fez isso comigo, mas não me explicou por quê. Era um tipo de queixa. Lá no final do livro é que Deus mesmo fala com ele. Mas notem, Deus não vê as queixas com dó da gente. Você não vê Deus tendo dó das nossas queixas. Ele não fica passando a mão. Com Deus não tem esse vocábulo, tadinho dele, coitado. Não. Deus trata com tanta seriedade isso. Quando Elias queixou, Deus falou, tá bom, prepara sua malinha, por assim dizer, né? Você vai subir para o céu
e outro vai ocupar o seu lugar. Por quê? Porque Deus não tem dó de queixa nenhuma. Tudo que sofremos é culpa nossa. Não é de Deus. Vamos para o segundo ponto aqui. O segundo ponto é: nossas queixas como resultado do orgulho do pecado. Deus faz essa pergunta aqui, olha o versículo 39. Por que, pois, se queixa o homem vivente? Agora eu quero explicar como é que essas queixas, elas aparecem. Primeiro, elas aparecem, e eu estou dizendo aqui até para crentes, em forma de reclamação. Reclamamos. Quantas vezes crentes deixam de vir na igreja por reclamação, por queixa? Eu não tenho isso, não tenho aquilo. Sabe o que a Bíblia fala? Dai graças. Já imaginou? Deus tirando um filho meu, Deus tirando um querido meu, e Ele está me mandando dar graças e não queixar. Os irmãos lembram de Arão? O sacerdote, irmão de Moisés? Ele tinha incumbência lá no tabernáculo. Ele era o sumo sacerdote. Quando os dois filhos morreram, Deus os matou. Tirou a vida deles porque eles trouxeram fogo estranho para dentro do altar. Sabe o que é que Deus falou através de Moisés para Arão? Não rasgue a roupa, nem desgrenhe o cabelo. Não faça, fique em silêncio. Como é que um pai pode aguentar ficar com a boca fechada e não chorar? Mas sabe o que Deus estava falando? Não chore. Você é sacerdote. Impressionante. A Bíblia, em todo salmo, em toda a Bíblia, Deus está dando ordem. Rendei graças. O que é render? Irmãos, não é para esperar eu sentir. Não é para esperar ter um culto emocional, onde eu vou ficar chorando. Não é para fabricar essas emoções. É para fazer. Como eu vou fazer? Em qualquer circunstância. Eu me lembro, eu estava numa igreja lá em São Paulo, e tinha um irmão no fundo da igreja, ele estava trabalhando lá. Ele deu uma martelada no dedo. Você não sabe o que é uma martelada no dedo. Eu já tive martelada. E ele era americano, e ele estava, pray the Lord. Em português é, glória ao Senhor, glória ao Senhor. Ele sentindo aquela dor, e glória a Deus. O mundo xingaria. O mundo levantaria sua voz contra Deus. E eles estão fazendo hoje, chamando Deus aquele cara lá de cima, blasfemando do nome de Deus. Quando a Bíblia diz, dê graça, caia perante Ele, caia, rende glória a Ele. Ele não tem dado a comida que você quer, glória a Ele. Ele tratou com Israel no deserto, irmãos. Ele levou o povo do Egito para Canaã. Aquele povo que reclamava. No capítulo 21, se eu não me engano, de Números, o povo chamou o maná que caía do céu de comida repugnante. É igual um baiano, por exemplo, eu sou baiano. Ah, só tem arroz hoje? Ou só tem farinha? Não tem uma carne frita, não? Não tem uma salada, não? Queixando. O povo estava assim, no deserto. E o que aconteceu? Deus fez com que corpos deles morressem. Eles não participaram da ida para Canaã. Por quê? Ao invés de dar graças e glórias ao Senhor por aquilo que Ele deu, o povo estava queixando. O culto na igreja deve ser um culto de ações de graças, em qualquer circunstância. O missionário,
Acho que eu contei isso aqui para os irmãos já. O missionário estava pregando numa favela. E ele enfia uma cena que ele nunca imaginava. Uma mulher sozinha, uma velhinha, sozinha. Ela era crente. Ela estava cantando. Minha dor ninguém sabe. Meu sofrimento ninguém sabe. Mas Deus vê. Glória a Ele. Ele viu aquilo. E ele ficou impressionado. Foi uma lição que aquele missionário teve. De uma mulher sozinha, sem ninguém por ela. E ela adorando a Deus. Ela estava sentindo dor no corpo por causa dos problemas que ela tinha. Sem uma comida e sem nada. E ela adorando a Deus. Olha que coisa fantástica. Eu contei daquela irmã que eu vi na Bahia. Eu fui na casa dela. Ela estava lá com dificuldade de respirar. Mas ela estava adorando a Deus. Diz, quando passar essa aflição, eu não terei mais nada disso lá no céu. Vai ser tudo glorioso lá e perfeito. Isso é o quê? Adoração. Não é queixa. Outro detalhe. As queixas também, elas se escondem por detrás de uma autojustiça. Eu me lembro de uma jovem senhora, ela morava sozinha com a filha, aqui em Luiz Antônio. O pastor da igreja lá desafiou os irmãos a ir uma jornada missionária lá no Amazonas. Ela emprestou R$3.000 para ir. Ela achou que para essa viagem missionária, se ela emprestasse, Deus imediatamente ia abençoar e ela ter o dobro daquilo. Ela foi no Amazonas, voltou e não ganhou mais nada. Teve que trabalhar para pagar o que ela emprestou. O que é que ela aconteceu? O que é que aconteceu com ela? Qual foi a reação dela? Ela começou a queixar, abandonou a igreja. Por que ela queixou? Deus é culpado? A culpa foi dela. Ela não ponderou sabiamente as coisas. Então, mostramos que nada de errado deveria acontecer conosco. O povo de Israel fazia assim. O que é que nós fizemos? Nós temos ido para a igreja, nós temos feito as coisas direito, eu tenho trabalhado e nós sempre estamos justificando. Eu sou assim, eu cuido da minha família, eu sou um homem trabalhador, eu faço o meu dever. E por que aconteceu comigo? Está vendo? Nós sempre estamos justificando. E a autojustiça é a que mais nos incumbe, nos empurra a queixar. E quando queixamos, nós estamos atribuindo a Deus falta dele. Ele que errou. Porque as igrejas da prosperidade estão cheias. E depois sai gente de lá queixando. Porque eles não percebem que eles estão agindo errado. Eles estão entregando os bens deles para aqueles elementos. E não para Deus. Em terceiro lugar, as queixas se escondem por detrás de uma autocomplacência. Eu fico com dó de mim mesmo. É esse o problema. Inclusive aqui eu quero lembrar aos irmãos que têm filhos. Nunca deixe seus filhos ficarem queixando. Ensine para eles que eles nada merecem. Veja, nós nos revestimos de sentimentos e pensamentos errados acerca de nós mesmos. Sabe? É que nós temos aquela tendência de criar uma imagem de que eu sou importante. Sabe que a religião moderna está fazendo isso? Esse sistema de cristianismo hoje está fazendo isso. Eu sou muito importante. Eu sou importante para Deus.
Não é importante coisa nenhuma. Nós viemos do pecado. Nós, pela queda lá no Éden, nos tornamos herdeiros do inferno. A Bíblia nos diz que lá no inferno eu serei chamado de um verme e não de ser humano. Por que eu vou me queixar? E agora que eu sou crente, eu deveria dar pulos de alegria. Glória ao meu Deus! Olha o que Ele fez comigo. Eu mereci a morte. Vamos para a continuação aqui, queridos. Em quarto lugar, as queixas estão sempre apontando as armas contra Deus. Nós sempre estamos abrindo a boca e usando a nossa língua como espada para atacar os céus. Ele é culpado. Ele me fez assim. Eu me lembro de uma jovem aqui perto da igreja que me chamou para visitá-la lá. Eu fui com a dona Nádia. Ela estava lá chorando, porque ela estava queixando da aparência dela. Ela não era tão bela quanto as irmãs dela. E ela estava achando que não ia achar nunca um casamento. Ela chorava. Ela queria que eu fizesse um milagre. Ela acha que pastor é para isso. Chega lá, ora e a aparência dela fica bela. Isso é queixar contra quem? Contra Deus. Quando Moisés foi chamado, sabe o que ele falou? Senhor, não sei falar para Faraó. Deus falou o quê? Quem fez o mudo? Quem fez o cego? Fui eu. Nós estamos sempre declarando que Deus é culpado. E sabe o que acontece? A queixa destrói a adoração sincera. Destrói. Ela puxa os louvores para si. E ela esconde a nossa arrogância, nossa perversidade, para nós ficarmos encobrindo isso com dó de si. Eu vi lá em Uberaba, como lá em alguns lugares, lá é a força do espiritismo. Tem aqueles lugares de recuperação de pessoas. Eu fui lá uma vez. Muitos daqueles estão com dó de si, não querem trabalhar, e fica ali o povo olhando para eles, comendo e bebendo ali, porque estão parecendo que tem problema mental, quando não tem. Eu conheci um jovem lá. Eu falei para minha irmã, porque era cunhado dela. Ele já faleceu. Ele não tem problema nenhum. Tem-se? Não tem. Ele faz conscientemente o que ele está fazendo. É uma forma de dizer, eu não tenho culpa, eu não mereço isso. A culpa é de Deus. Em quinto lugar, as queixas se escondem atrás de nossas exigências infundadas, porque nós não queremos admitir um Deus soberano, um Deus que age como Ele quer agir, porque é Deus. E cada dia que o povo do mundo, aqui no Brasil especialmente, cada dia que passa, eles estão mostrando o quanto as queixas se voltam contra Deus. Um rapaz não quer ser homem, ele quer ser mulher. A mulher quer ser homem. A mulher quer tomar a autoridade do marido na casa. Está vendo? O que está acontecendo? Essa queixa é a queixa do pecado. É uma rebelião que transforma em guerra contra Deus. Eu não aceito a maneira como o Senhor me fez. Estão roubando de Deus a glória que é dele para darem para si mesmos.
Nós estamos vendo, criando uma sociedade assim. Terrível. O Senhor que me fez assim pobre. Então não vou cuidar mais de filho, eu vou trabalhar. Uma mulher pode falar. Está vendo? E Deus solta. Até que vem o juízo. Eu vou para o terceiro ponto. Aqui. Qual é a resposta de Deus para as nossas queixas? Vocês estão com suas Bíblias abertas? Olha o versículo 39. Qual a resposta de Deus? Está queixando? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Sabe o que é que Deus faz? Você está querendo queixar? Queixe dos seus pecados. E individualiza, porque ele diz cada um. Sabe o que é que Deus está falando? A culpa é sua. Eu não sou culpado. Deus não fez o homem imperfeito. Fui eu que me tornei imperfeito. Foi na queda de Adão que eu tombei. Foi culpa minha de ter dado ouvido à voz do diabo. Foi culpa minha de ter negado a Deus. Foi culpa minha de ser um herdeiro do inferno. Foi culpa minha de nascer como eu nasci. Não culpe Deus. A resposta de Deus no texto está ligada ao que os versos anteriores nos ensinam. Olha, se você olhar, olha o que Jeremias está falando. Veja, versículo 28. Assente-se solitário, fique em silêncio. Versículo 29. Põe a boca no pó. Versículo 30. Dê a face ao que o fere. Veja. Olha, queridos, o único homem que nunca podia queixar e não queixou, que podia queixar, mas nunca queixou, foi o Senhor Jesus. Ele nasceu sem pecado. Ele era o Filho de Deus. Nunca queixou. Nunca. Ele encarou a cruz, uma obediência resignada ao Pai, e partiu para frente, para a cruz, para morrer por pecadores como eu, para me salvar. Ele não podia queixar? Podia, mas ele não queixou. Ele chegou perto da morte. Ele contemplou de perto a cruz e falou: Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas faça a tua vontade. Nós vivemos queixando. Olha as orações de alguns crentes, quando eles entram na igreja para pedir oração. Peçam a Deus para dar certo isso. Você queixa. Eu não estou aqui para forçar Deus a fazer a minha vontade. Eu me submeto. Vamos lá. Os sobreviventes de Jerusalém, eles são provas claras que Deus agiu com compaixão. Sabe? Se Deus volver para você, para mim, Ele está agindo com compaixão. Ele usou com maldade com Jerusalém? Não. Ele usou com compaixão. Quantos e quantos anos Deus foi falando com Jerusalém, falando, abandone seus ídolos, abandone seus pecados, abandone essa vida miserável, volte para mim. E eles não viram. Deus mandou profetas e profetas. Veio Isaías, ele morreu. Veio Jeremias, ele morreu. Outros profetas que a Bíblia não menciona. O povo ouviu? Não. Queixe-se então cada um dos seus pecados. Então, Deus está mostrando em seu juízo que Ele é capaz de fazer com todos os homens o que Ele é capaz. Se Ele não fosse bondoso, Ele já teria acabado com a Ribeirão Preto.
Sabe por que ele não destruiu tudo? Porque ele tem pecadores para salvar. O Brasil hoje é uma Sodoma e Gomorra de tanta maldade, de tanta violência, de tanta promiscuidade, de tanta imoralidade sexual, de tanta perversidade até com crianças. O Senhor já poderia ter destruído. Ele não fez porque ele tem pecadores para salvar. Quando ele destruiu Sodoma e Gomorra, ele tirou um crente que tinha lá, Ló. Fuja. Aí ele destruiu a cidade inteira. Olha, querido, e como vai ser no inferno? No inferno agora é queixa e queixa e queixa que se transforma em choro e ranger de dentes lá no inferno. O povo com raiva, porque eles caíram lá porque eles quiseram. O homem está indo para o inferno porque gosta, quer ir para lá. Então, queridos, para onde eu devo voltar com as minhas queixas? O texto responde: queixe-se cada um. Então eu, Davi, volto para minhas queixas. Eu mereço nada. Eu sou um pecador. Eu mereço o inferno. Eu não mereço o céu. Eu não mereço bênçãos. Eu mereço o castigo. Porque eu pequei. Então, vamos admitir nossa queda. Rebelião. Desobediência. Ingratidão. E quanto mais eu me volto para os meus pecados, é pior a situação. Eu nunca esqueci do meu cunhado casado com minha irmã. A vida dele, ele teve 9 filhos com minha irmã. A vida dele foi de mulheres, 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 mulheres. Até o dia que Deus o pôs na cama de dor, que ele não podia falar mais nada até a morte chegar. Brinque com seus pecados. Nós devemos admitir que ainda estamos vivos. Acordem, você está vivo. Você não foi para o inferno ainda. Já podia ter caído lá. Veja o povo aqui em Ribeirão Preto. Eles estão brincando. Eles hoje, amanhã, querem trabalhar para gastar o seu dinheiro com suas cervejas, suas mulheres, seus pecados, e dar risada, brincar, ir atrás dos seus ídolos. Queixe-se dos seus pecados quando o juízo chegar. Então, as nossas queixas devem estar voltadas para os nossos pecados. O que foi que eu fiz? Admitir minha própria miséria. Foi isso que Jeremias fez aqui. Eu vou pôr a boca no pó. Eu nada mereço. Quem sabe, ele tem compaixão. As nossas queixas devem estar voltadas para os nossos pecados, olhando tudo que eu fiz durante o meu viver. Seria tão bom eu examinar o meu passado, desde a minha infância, na casa dos meus pais, quando eu fiquei jovem, quando eu me casei, o meu viver, como foi, porque naquele grande dia, diante do grande juiz, ele vai ver minha vida. E ele vai mostrar numa filmagem tudo o que eu fiz. Se eu não correr para Cristo agora, se eu não buscar em Jesus o perdão e salvação, eu estou perdido, porque ninguém vai escapar no grande trono branco. Você está queixando agora de sua vida?
Está queixando que as coisas não estão boas? O que vai acontecer naquele grande dia? Que não tem ninguém para te defender. Aquele que agora é o advogado, naquele dia ele vai ser juiz. Pode ler a vida dele. E vai ser mostrado tudo. O que você fez escondido. O que passou na sua boca. Tudo que você fez. Pode jogar no lago de fogo. Reconhecendo que Deus é Deus. Ele faz o que ele quiser fazer. Ele não é obrigado a me abençoar. Ele não é obrigado a salvar ninguém. Ele não é. Ele diz mesmo em Romanos: eu terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Usarei de misericórdia com quem eu quiser. Ele é Deus soberano. Por que eu estou aqui ainda? Por que eu não morri ainda? Por causa da misericórdia dele. Lembre, tantas maldades, que eu desonrei a Deus, que eu maltratei o meu próximo, que eu ofendi a santidade de Deus. Davi reconheceu isso, depois do adultério dele com Batseba. E um pregador disse que Davi, na arrogância dele, deitou com a mulher dos outros, não sabendo que Deus estava olhando aquilo. Agora, estou chegando ao fim, pessoal. As nossas queixas devem estar voltadas para os nossos pecados, mas em tom de confissão. Você lembra de Judas? Quando ele pegou as 30 moedas de prata, depois de ter negado, traído Jesus, ele ficou com remorso. Não confessa. Está vendo? Não foi uma confissão, foi remorso. Tem muita gente que fica com remorso e, dependendo da tristeza, pode levar ao suicídio. E o suicídio é uma queixa final, dá o fim da vida, cabo da sua vida. É pior, porque você assassinou você mesmo. E aí? A única queixa que vale a pena é quando eu queixo dos meus próprios pecados. Porque eu fiz isto. Porque eu ofendi a Deus. É essa queixa que eu devo voltar para os meus pecados, como nós voltamos contra uma serpente. Quando você vê uma cascavel, você quer matá-la. É assim quando o homem se queixa dos seus próprios pecados. Ele volta para si mesmo e ataca os seus próprios pecados, dizendo: a culpa foi minha. Eu que errei. Não tem outra maneira de chegar para Deus. Quando o homem vê suas próprias culpas, ele não fica jogando a culpa na esposa, no marido, nos filhos, no governo, nas pessoas vizinhas, nos parentes. Ele vê sua própria culpa e diz: eu pequei, tem misericórdia de mim. Você lembra da mulher adúltera? Como ela chegou para Jesus? Ela entrou na casa, ela foi aos pés dele, chorando. Ela viu sua culpa, ela estava atacando o seu próprio pecado. Ela queria o perdão de Deus e achou naquele momento. Oh, não tem coisa mais linda para Deus do que encontrar uma mulher ou um homem caído em si, reconhecendo os seus pecados e dizendo: Senhor, eu quero o teu perdão. Eu quero purificação. Eu quero ser teu. Me faz um novo homem ou uma nova mulher. Veja, queridos, veja bem, as nossas queixas devem estar voltadas para nós em tom de confissão. Isso porque, quando isso acontece, é porque há esperança. Foi isso que Jeremias fez aqui. Dá uma olhadinha. Veja o versículo 31. Versículo 30. Dê a face ao que o fere. Farte-se de afronta. Não tem problema. Veja,
o Senhor não rejeitará para sempre. Pois ainda que entristeça alguém, ele usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias. Está vendo o que acontece? Deus afligiu Jerusalém, mandou milhares para a Babilônia, a cidade ficou entregue ao desprezo por 70 anos. Foi. Porque ele fez. Porque ele quis fazer. Tá? E agora? Como é que o homem deve reagir diante de Deus? Caia perante ele. Jesus não veio buscar pessoas bonitinhas, de dinheiro, justas, que está se justificando assim. Ele veio buscar perdidos. Ele veio buscar pessoas que estão caídas, sentindo seus próprios pecados, sentindo que se Deus não usar de compaixão a essa pessoa, ela vai para o inferno a qualquer momento. Essa pessoa clama: quem vai me salvar? Quem vai me livrar? Quem vai me perdoar? Você lembra a história de José? Os irmãos dele tinham vendido ele e mentiu para o pai, dizendo que ele encontraram ele morto. Um animal tinha matado. José foi vendido. Mais tarde, José foi elevado à posição de governador do Egito. E os irmãos dele saíram de lá de Canaã para vir comprar, não sabendo que o irmão dele era governador. José os reconheceu. E quando José tratou duro com ele, não revelando o que era, José tinha um papel de perdão para eles. Mas queria saber se eram homens que humilharam mesmo, que reconheceram o erro deles. Até que Judá, o irmão mais velho, se apresentou. Eu vou ficar aqui. Eu pode me prender. Não prenda meus irmãos. José abraçou e tratou ele com amor e carinho. É isso que Cristo faz. Quando o pecador volta para ele, de todo o coração, sabe o que ele faz? Ele abraça o pecador. Ele perdoa. Foi assim comigo. Qual era a minha vida? Eu não nasci bondoso. Eu não nasci crente. Eu nasci um pecador. Até que ele teve compaixão de mim e me salvou. Sabe, quando só há escuridão na vida, então a possibilidade de que assim que erguermos a cabeça, veremos a luz da misericórdia de Deus. O que está acontecendo com os moradores de Ribeirão Preto? Estão todos em festa, está todo mundo bem, está todo mundo divertindo, até de religião estão divertindo, dizendo que estão adorando a Deus, que tem Jesus no coração. Eles não sabem do perigo. Quando eles começam a ver o terror do pecado, que não é brincadeira, aí eles veem a misericórdia de Deus. Hoje eles estão olhando o Jesus bondoso, o Jesus de divertimento. Mas quando é que eles vão ver os seus pecados? Quando eles veem os seus pecados, aí eles procuram Jesus, o Senhor da glória, o grande e glorioso Salvador. Homens foram erguidos na salvação quando as suas queixas foram voltadas para os seus próprios pecados. Eu pequei contra ti. Está faltando isso hoje. Onde estão os pecadores? Onde estão? Não tem. Então, quando não tem pecador, cadê o braço de Deus? Se ninguém tiver doente em Ribeirão Preto, qual é a função dos médicos? Eles não vão ter trabalho. E eles estudaram para isso. Quando não tem pecador, qual é a função de Cristo? Ele veio para salvar. Cadê os pecadores? Não tem. Mas sabe, quando ele opera maravilhas, que pecadores ouvem a palavra e caem perante a palavra de Deus, reconhecendo seus pecados, eis que Cristo salva naquele momento. Ele veio para salvar, para tirar pecador do inferno e dar-lhe certeza de salvação. Ele veio buscar pessoas assim,
tirando da miséria, da condição de vermes, para elevar a glória e morar no céu com Ele. Cristo Jesus veio para isso. E talvez nesta noite, eu não conheço o seu coração, mas talvez a palavra de Deus falou, e você quer se converter a Cristo. Se Deus falou o seu coração, hoje mesmo, fale lá dentro, no seu íntimo, Jesus me salva dos meus pecados. Eu quero ser uma crente em Cristo. Eu quero andar contigo. Eu vou parar de queixar. E agora eu vou te adorar. Eu vou andar contigo. Eu vou amar meu Deus. Eu vou aprender da tua palavra até a minha morte. Eu entrarei no céu. Vamos orar? Fiquemos em pé todos.